Fala, meus amigos da Loteca. Vamos aí para o concurso 1190, final zero, hein? Loteca já vem acumulada. Tá rolando a 1189. Se ela acumular também, já acumula com essa daqui, vai vir um grande valor, né? Vamos aguardar. Mas já estamos aí com o concurso 1190, né? Concurso meio de semana, jogos da Copa do Brasil, jogos da Liga Europa, Série D e Copa Espírito Santo. Jogos realizados na terça e na quarta-feira. Do 2 ao 5 aí são realizados na terça, o restante na quarta. Um aí já é o Flamengo, jogo de volta, né? O Flamengo ganhou do Botafogo lá 1-0, agora joga no Maracanã. Flamengo, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, só está atrás do Palmeiras, né? Um grande elenco. Segundo a Libertadores, vai tentar sua classificação na última rodada. Pega o Botafogo da Paraíba, que na classificação da Série C, que ele é Série C, o Botafogo está em 13º colocado. O Botafogo não está bem classificado na C, vai para o Maracanã pegar o Flamengo, é uma grande zebra da Loteca, né? Se dá um Botafogo aí é para acumular. Eu vou jogar 3 duplos, R$ 12. Jogo 1, eu vou com o Flamengo, coluna 1. Jogo 2, Copa do Brasil, São Januário, Vasco da Gama e Operário. O primeiro jogo foi 1-1 entre Vasco e Operário, né? Agora é o jogo de volta em São Januário. Esse jogo eu acho um jogo meio equilibrado. O Vasco não tá bem. O Operário na Série B, o Operário tá na Série B, né? Então, mas na Série B ali ele é o oitavo colocado, né? Nesse momento da gravação aqui ele tá em oitavo. Pega um Vasco que não tá fazendo um bom campeonato brasileiro, né? O Vasco se encontra na classificação do brasileiro lá embaixo, né? O Vasco está na zona do rebaixamento, 17º colocado, mas joga em São Januário. Jogo bem difícil aí, hein? O jogo de volta foi 1-1. Esse jogo pode me dar um empate. Eu vou gastar meu primeiro duplo. Eu vou jogar Vasco da Gama e empate no jogo 2. Tá aí, Vasco empate. Eu marquei errado ali, mas eu ia pôr o duplo. Eu tava colocando no Operário, mas é Vasco empate jogo 2, tudo bem? O jogo 3 também é pela Copa do Brasil, na terça-feira. Atlético Paranaense e Brusque. O primeiro jogo de Santa Catarina, esse aí ficou 0-0, foi empate, hein? Eu vejo um jogo bem difícil aí também pro Atlético Paranaense contra o Brusque. O Brusque está jogando a Série C e na classificação o Brusque está em nono colocado, ele é o nono colocado da Série C. O Atlético Paranaense, que está jogando a Série B, a posição da classificação do Atlético Paranaense, vamos dar uma olhada, onde o Atlético está em 11ª colocação. Vai ser um jogo difícil, hein? Brusque e Atlético Paranaense. Acho que eu vou gastar o meu segundo duplo, Eu vou de Atlético Paranaense e empate no jogo 3. Foi 0-0 lá, o Brusque pode empatar esse jogo. Vem fechado para tentar levar para os pênaltis, eu vou de empate. Atlético Paranaense empate. Jogo 4, né? Lá nos aflitos, terça-feira, Copa do Brasil. Náutico e São Paulo. Primeiro jogo no Morumbi, deu São Paulo, 2-1. Agora vai para os aflitos, joga até pelo empate lá. Náutico tá na Série C, acho que é o 14º colocado da Série C. Pega o São Paulo vem melhorando bastante, né? São Paulo tá até bem classificado ali no Brasil, deu uma melhoradinha. Não, São Paulo tá não. 16º colocado São Paulo. São Paulo vai jogar, joga contra o Grêmio, né? Precisa da vitória, tô gravando no sábado esse vídeo. São Paulo precisa muito da vitória contra o Grêmio, os dois estão lá embaixo. Mas nesse jogo lá nos aflitos também eu vejo um jogo bem complicado, né? Foi 2-1, vai jogar nos aflitos o Náutico. O time de Série C vai tentar segurar o jogo. O empate classifica o São Paulo. Acho que eu vou arriscar também o meu terceiro e último duplo. Vou jogar R$ 12. Eu vou jogar um empate e São Paulo. Pode ser até aberto também, mas eu vou ficar ali coluna do meio, empate e São Paulo no jogo 4. Jogo 5 na Arena do Grêmio, né? É Copa do Brasil. O Grêmio agora recebe o CSA. O Grêmio perdeu lá de 3-2 pro CSA. Vai jogar agora o jogo de volta na Arena do Grêmio.
O Grêmio é favorito agora no jogo de volta, né? A pegar o CSA. O CSA tá na Série C. O Grêmio não tá jogando bem, mas tem que mostrar força agora para ganhar do CSA. O CSA é o sexto colocado da Série C. Então, quer dizer, agora jogando em casa, tem que obrigação. Nem que me ganhe esse jogo de um placar apertado, me leve para os pênaltis, mas acho que o Grêmio ganha essa partida. Eu vou ficar com o Grêmio em casa no jogo 5, fechando os jogos de terça-feira. Jogo 6 é o Tottenham e o Manchester United, final da Liga Europa, hein? Esse jogo é realizado acho que na Espanha, hein? Final é jogo único, né? Uma decisão, Tottenham e Manchester United. Esse jogo aí eu vou ficar com a coluna do meio nessa decisão. Empate em Tottenham e Manchester United. Jogo 7. Sampaio Corrêa e Maranhão, Série D. É a Série D. Os últimos jogos aí do Sampaio Corrêa, os últimos 5 jogos dele, tem 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Maranhão também tem 2 vitórias, 2 derrotas e também um empate. Que jogo, hein? É de grupo, né? A A2 aqui. É em quinto colocado o Maranhão. Sampaio tá em sétimo, 1 ponto de diferença. Jogo dificílimo aqui. Vem de 2 derrotas o Sampaio Corrêa. Perdeu para o Imperatriz fora e em casa. Perdeu os 2 jogos para o Imperatriz aqui no playoff do Campeonato Maranhense, né? O Maranhão também vem de derrota para o Tocantinópolis fora e um empate com a Imperatriz em casa no playoff. É um jogo difícil. Eu vou ficar com a coluna do meio nesse jogo aqui, entre Sampaio Corrêa e Maranhão. Jogo número 8, Fortaleza e Retrô. Esse jogo no Castelão, né? Vai ser em casa, o Fortaleza joga em casa pela Copa do Brasil. O primeiro jogo entre eles ficou no 1-1, hein, contra o Retrô. Retrô lá do Pernambuco, né? 1-1, agora vai pegar o Fortaleza em casa. O Fortaleza vem melhorando, né? Ganhou bem na Libertadores do Colo-Colo, 4-0. Ganhou do Juventude 5-0 pelo Brasil. Todos os jogos mandando em casa. E agora o último jogo dele, ele empatou com o time colombiano pela Libertadores 0-0. Vem muito bem. O Retrô vem de 2 derrotas seguidas. O Retrô tá na Série C. Ele vem de 2 derrotas seguidas. Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Ele perdeu pro Caxias fora de casa e pro Floresta. E também pra Ponte. Dos últimos 5 são 3 derrotas. Um empate, aí o empate pela Copa do Brasil com o Fortaleza, né? Só ganhou do Figueirense em casa. Jogo 8 eu vou de Fortaleza, né? Vamos de Fortaleza em casa. Jogo 9, Copa do Brasil, né? Aparecidense e Fluminense. Esse jogo, Copa do Brasil. Aparecidense de Goiás. Primeiro jogo entre eles foi 1-0, né? O Fluminense ganhou de 1-0 do Aparecidense. Só 1-0. Vai pegar o Aparecidense lá. O Aparecidense tá na Série D. Time de Série D aí. O Aparecidense ele vem de uma derrota pro Porto Velho 3-1 fora de casa. Pois é. Os últimos 5 jogos, 2 vitórias, um empate, 2 derrotas. O Fluminense perdeu 2, ganhou 3 dos últimos 5. Vem de uma vitória do último confronto contra a União Espanhola. Vai jogar essa rodada pelo Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Aparecidense lá, time de Série A, né? O Fluminense tem um bom elenco. Acho que o Fluminense pode ganhar esse jogo. Eu vou de coluna 2 Fluminense no jogo 9. Jogo número 10. Copa do Brasil, né? Bahia e Paysandu. O Bahia, contra o Paysandu, o Bahia ganhou de 1-0 lá, né? Primeiro confronto já foi do Bahia 1-0. Agora joga em casa, joga na Fonte Nova. O Bahia vem de 3 derrotas seguidas, 2 pela Libertadores, 1 pelo Campeonato Brasileiro. O Paysandu vem bem mal também na Série B. O Paysandu, ele tá lá embaixo, o Paysandu. Tá na zona do rebaixamento. Só tem 3 pontos o Paysandu, tá em 10º, é o penúltimo colocado da B. Pega um Bahia pressionado com 3 derrotas, vai querer fazer o placar nesse jogo, né? Perante o Paysandu e classificar. 3 derrotas seguidas, não vai querer a quarta. Jogo 10, vou de coluna 1 Bahia. Pessoal, não deixe de se inscrever e dar um like aí, beleza? Dá um joinha para fortalecer, se inscreve.
Vamos subir o nosso canalzinho aí. E o jogo 11 é o Trem contra o Independência. Esse Trem é do Amapá, Independência do Acre, a Série D. A gente acompanha pouco, né? Acompanha bem pouco. O Trem é o sexto colocado na classificação, a Independência é o quarto. Vamos ver os últimos jogos aqui do Trem. O Trem, os últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Só uma derrota o Trem. Perdeu por Tonalusa, fora de casa. E o empatou e o empate. E 3 vitórias. O Independência, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A mesma campanha. Mesma campanha. Independência também, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então é jogo complicadíssimo, hein? Bem equilibrado na Série D. Eu vou ficar de coluna do meio no jogo 11, empate. Jogo número 12 é Rio Branco e Vitória, mas aí é Copa Espírito Santo, hein? Copa Espírito Santo, Vitória e Rio Branco. O Vitória está liderando com 12 pontos. O Rio Branco é o 7º colocado, tem 4 pontos. Deixa eu dar uma olhadinha nos últimos 5 jogos aqui do Rio Branco. Rio Branco tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. O Vitória, 4 vitórias e só 1 derrota. Só perdeu um jogo o Vitória nos últimos 5. O Rio Branco joga em casa, hein? O Rio Branco jogando em casa, vamos dar uma análise aqui como esses jogos são mais difíceis da gente acompanhar. O Rio Branco como mandante tem 4 vitórias e 1 empate. Ganhou 4 jogos como mandante dos últimos 5 e só 1 empate. Ganhou do Porto Vitória, ganhou do Boa Vista, do Rio Branco, 4 vitórias. Vamos ver o Vitória jogando fora. Nossa, o Vitória jogando fora também 5 vitórias. Uma após os pênaltis. Vem de uma vitória de 4-0 contra o Capixaba. É um jogo bem difícil. Eu vou ficar com a coluna 2. Eu vou de Vitória no jogo 12. Nessa pela Copa do Espírito Santo. Jogo número 13. Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Maringá. Lá na Arena MRV. A primeira partida entre eles pela Copa do Brasil ficou no 2-2, né? Foi 2-2 lá no Paraná. Agora o Maringá vai até Minas enfrentar o Atlético Mineiro. O Galo, nos últimos 5 jogos, ele tá com 3 vitórias, só perdeu um jogo, né? Só perdeu um jogo para aquele Deportivo Iquique pela Sul-Americana. O Maringá vem de derrota para o CSA fora de casa pela Série C. Vamos ver a classificação do Maringá. O Maringá é o 4º colocado. 10 pontos. Vem ali brigando ali para cima o Maringá. Empatou lá, já conseguiu uma façanha, agora vai até Minas pegar o Galo. E eu vou ficar com o Galo. Eu vou de Atlético Mineiro, jogando em casa, no jogo 13. Fechando, pessoal, a loteca 1190, um jogo perigoso aí. Se eu jogar mais um duplo, é nesse aí que eu vou, hein? Corinthians e Novo Horizontino. Primeiro jogo entre eles, o Corinthians ganhou lá de 1-0, né? Mas o Novo Horizontino é perigoso. O Corinthians é acostumado a jogar com ele, o Novo Horizontino é acostumado a jogar com o Corinthians, né? Campeonato Paulista, eles se enfrentam. Time de Série B aí, o Novo Horizontino, mas é um time bem perigoso. O Novo Horizontino, nos últimos 5 jogos, apesar que só tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Uma delas foi pro Corinthians pela Copa do Brasil. Último jogo em casa, o Novo Horizontino empatou com a Ferroviária. O Corinthians ganhou do Racing, né? Vai jogar com o Santos o clássico agora, que eu tô gravando antes, não sei como é que vai ficar. Vou de Corinthians aí, fechando a grade, mas um adendo aí que pode pôr um duplinho aí, um Corinthians empate aí, né? Nós vamos de Corinthians coluna 1, no jogo 14. Tá aí, pessoal, meus 14 palpites para a loteca 1190, né? Que já vai vir acumulado final 0. Vamos acompanhar o concurso agora, o 1189. O que é que vai dar? Se acumula? Como é que fica? Para esse concurso aqui, que vai ser realizado agora no meio de semana. Fiquem todos com Deus, um abraço, não deixe de se inscrever, de dar aquele joinha, acompanhar o canal. Vamos estar sempre fazendo os palpites da loteca. Até o próximo concurso de final de semana. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração,
Um abraço, tchau, tchau. Fui.